A deficiência de B12 pode estar presente em torno de 25% da população dos Estados Unidos, dependendo do critério usado para diagnóstico. Quando eu falo isso, e está ali a publicação, eu estou dizendo como um todo. Se eu pegar, por exemplo, idosos, aqui idosos nós vamos chamar mais de 60 anos, idosos chegam a ter 40%, 45% de incidência de deficiência de B12 séria, que ninguém nunca cuidou, ninguém nunca tomou conta. Tampinha de vidrinho, muito bem científico. Pois é, isso se chama batoque. Até então, é uma coisa simples, você vê toda hora, mas você nunca foi apresentado oficialmente ao batoque. Agora você sabe o que é batoque. Então você me dá um batoque, você sabe o que é. Então você fala, mas é muito simples. Deficiência de vitamina B12 é muito simples de tratar. Só que a pessoa tem que conhecer. Se ela não conhece, ela não pode diagnosticar, nem tratar, nem curar. A epidemia invisível da deficiência de B12, com todas as suas drásticas consequências clínicas. Porque num caso de esclerose múltipla, por exemplo, o paciente tem remissões e recaídas, remissões e recaídas, remissões e recaídas. Num caso de deficiência de B12 que mimetiza esclerose múltipla, tem muito paciente com esclerose múltipla, na realidade não tem esclerose múltipla, tem deficiência de B12, a paciente vai só piorando, não tem nem remissões espontâneas, como ocorre no quadro clínico da esclerose múltipla. Então vamos ver de onde surge a deficiência da B12. O que causa a deficiência de B12? Primeiro é a dieta, mas não é a principal causa. Se você não ingere vitamina B12, e eu vou deixar bem claro para você desde o começo, que é uma vitamina animal, os vegetais não têm colesterol e os vegetais não têm B12. Então você não tem jeito de conseguir B12 via vegetal. Só existe um caminho, via animal. E não é o animal que produz a vitamina B12. A vitamina B12 é produzida por bactérias. Só tem uma fonte de produção natural de vitamina B12. É via bactérias. Que os animais pegam essa vitamina B12 produzida e armazenam, de preferência no fígado, e nós comemos a carne dos animais e trazemos para o nosso corpo a vitamina B12. Isso é a dieta. É um fator, mas é um dos menos importantes, porque você vai ter paciente no seu consultório com deficiência grave de vitamina B12 e que ingere B12 todos os dias. Porque o segundo problema maior, e talvez o maior de todos eles, é a absorção da B12. Absorção da B12, você vai ver que existem muitos pontos no processo absortivo onde pode dar errado. Onde pode ter um polimorfismo genético. E aí a vitamina não chega ao sangue. Mesmo que você esteja ingerindo, a maioria dos pacientes com deficiência de B12, tomando B12 oral, não resolve. Às vezes o próprio metabolismo dela, do processo metabólico, um processo de receptor, a vitamina B12 é finalmente absorvida no íleo, lá no íleo, na porção final do intestino delgado. Lá existem receptores específicos, existe uma proteína chamada cubulina, e essa cubulina você pode ter um polimorfismo genético e ela não funcionar apropriadamente, então você não forma o receptor para a absorção da B12. Nós vamos estudar isso em profundidade. Qualquer cirurgia que você vai fazer, pode fazer depressão de B12, principalmente no trato gastrointestinal. Todo mundo que tirou parte do estômago, todo mundo que tirou parte do intestino delgado, você pode estar certo que tem deficiência grave de vitamina B12. E não adianta fazer oral, que não resolve nada. Todo indivíduo com problema estomacal, com problema de ácido clorídrico, fazendo uso de inibidor de bomba de próton, todos esses pacientes estão com deficiência de B12. Mais grave e menos grave. Tá? Um problema seríssimo, nós vamos discutir, é o óxido nitroso. Você tem que entender que existe
Vamos colocar aqui bem claro para você. Ó, eu tenho uma coisa que é isso aqui, eu tenho uma coisa que é isso aqui, eu tenho uma coisa que é isso aqui. São 3 coisas diferentes. Então presta atenção. O primeiro chama óxido nítrico. O segundo chama óxido nitroso. O terceiro chama de óxido de nitrogênio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda uma coisa com outra coisa com outra coisa. O óxido nítrico, o nosso corpo produz. O óxido nitroso, o nosso corpo não produz. O óxido nitroso é muito usado na odontologia. Os dentistas não sabem o problema que eles estão tendo com o óxido nitroso. E esse óxido nitroso, ele neutraliza B12. Se você vai várias vezes ao dentista, extrair vários dentes, e em cada vez dele ele usou o óxido nitroso, você depois de um certo tempo vai estar com deficiência de B12 e não vai saber por que você ficou doente e não anda mais. O responsável, sem saber, é o dentista, que também na maioria das vezes está doente. Porque o dentista que trabalha com óxido nitroso, do mesmo jeito que o dentista que trabalha com aplicação de flúor, está doente. Aliás, ele adoece às vezes muito à frente dos pacientes, porque ele está inalando aquilo todos os dias e ele termina doente. Tem gente que usa isso recreativamente, porque é uma droga que é usada em recreativa. Tem gente que faz brincadeira, porque muda a voz. Tem gente que faz brincadeira porque é um gás hilariante. E você não sabe as consequências que isso tem. Deixar uma criança brincar com esses balões, essas coisinhas de encher balão, por exemplo, que é óxido nitroso. E deixar a criança ficar brincando com o balão, e aquilo muda a voz, vocês já viram como que é, e essa criança entra em deficiência de B12 imediatamente. E ninguém sabe disso, ninguém fala sobre isso. E, finalmente, os medicamentos. Todo medicamento que interfere direto ou indiretamente na produção do ácido clorídrico, vocês vão ver, provoca deficiência de B12. Sem falar dos beta-bloqueadores, sem falar das estatinas, sem falar da nicotina. Pessoas fumantes têm uma predisposição muito grande a ter deficiência de B12. O corpo necessita de folato para produzir os tijolos do DNA, que são os ácidos nucleicos. Sem B12, o folato é disfuncional. Folato, ácido fólico, mais especificamente metilfolato, que é a forma ativa, e metilcobalamina, que 80% da vitamina B12 que está ativa no seu sangue, ela está na forma de metilcobalamina, nós vamos entender isso direitinho. Eles trabalham juntos, de mãos dadas. Se eu não tenho B12, mas tenho folato, folato não funciona apropriadamente, porque falta B12. E se o folato não funciona apropriadamente, não existe renovação de DNA. E se não existe renovação de DNA, existe uma predisposição à mutação, a polimorfismo genético, existe uma predisposição a câncer. Então, indiretamente, quando você tem deficiência crônica de B12, você acaba adquirindo câncer, pela deficiência crônica de B12. Melhorar a metilação é fundamental na prevenção de câncer. Não fundamental no tratamento de câncer, porque depois que o câncer já teve a iniciação, aí a coisa muda. Porque depois que ele já se instalou, aí é até perigoso, às vezes, você fazer metilfolato. Porque na hora que você faz o metilfolato, você vai ajudar a célula sadia, mas também você vai ajudar a célula cancerosa a se dividir. E como a célula cancerosa se divide mais, é perigoso. Então, essa metilação é muito importante na fase de prevenção. No momento que iniciou o câncer, que já está na fase de iniciação, que vai terminar em progressão, iniciação, promoção, progressão, assim que o câncer funciona. Quando já entrou na fase de iniciação, já não tem o mesmo valor. Então, por isso que prevenir é fundamental no processo. Até a próxima.